Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus perdão, misericórdia, proteção e livramentos de Deus, proteção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, pedir o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, orar em nome de Jesus, pedindo, glória a Deus, aleluia, o milagre. Amados, em Mateus 28:18, Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, este é um ensinamento do Senhor Jesus Cristo, ensinar aos seus ensinamentos. Hoje nós vemos muitas religiões, muitas denominações religiosas, cada uma ensinando os seus ensinamentos, as suas doutrinas, os seus dogmas. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus Cristo pedindo para ensinar os ensinamentos dele. A igreja que é do Senhor Jesus Cristo deve ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Assim nós vemos em João, capítulo 8, versículo 31, 32, aonde Jesus Cristo, ele disse: se vós permanecedes nos meus ensinamentos, nos meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, a igreja que se diz do Senhor Jesus Cristo, ela deve estar debaixo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, ela deve estar na obediência dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Mestre, como o cabeça da igreja. Não adianta a pessoa dizer, ou a religião dizer que é de Jesus, se os ensinamentos, doutrinas, práticas são totalmente diferentes daquilo que Jesus disse que nós deveríamos seguir, obedecer, praticar, observar. Amados, hoje nós vemos muitas denominações religiosas ensinando ensinamentos que não têm nada a ver com os ensinamentos de Jesus e com a doutrina dos apóstolos. Nestas religiões,
As pessoas que frequentam elas não são seguidores de Jesus, são seguidores da religião, dos ensinamentos e práticas desta religião. É preciso entender que cada pessoa ela é seguidora daquele quem ela obedece, da prática que ela obedece. Se a pessoa ela segue o ocultismo, obedece o ocultismo, ela é uma discípula, uma seguidora do discípulo do ocultismo, discípulo do ocultismo. Se a pessoa ela segue a idolatria e pratica a idolatria, ela é um seguidor, um discípulo ou discípula da idolatria. Se a pessoa ela segue a superstição mística, ela é uma discípula ou discípulo ou seguidor ou seguidora da superstição. Mas se a pessoa ela segue os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, ela é sim um seguidor ou uma seguidora ou discípulo ou discípula do Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos ensinavam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles eram seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo, alunos do Mestre. A pessoa precisa entender quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Ela precisa entender no lugar que ela vai quem é o seu Deus, porque Deus ele fala, Deus condena, Deus desaprova o ocultismo, a superstição mística e a idolatria. Então, religiões que praticam estas práticas não podem dizer que eles são do Deus da Bíblia, do Deus de Israel, porque eles não seguem os ensinamentos deste Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, cada um segue a religião que quiser, cada um segue o Deus que quiser. Aí muitos vão dizer: ah, pastor, só existe um Deus. Só existe um Deus em todas as religiões, é o mesmo Deus. Amados, isto é a maior mentira do diabo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala sobre o Deus deste século, com letra minúscula. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus com letra maiúscula, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus da Bíblia. Mas para aqueles que seguem a Ele, obedecem a Ele, praticam os ensinamentos dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ele disse: creiam no Pai, creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos do Deus de Israel. O amor, o perdão, a misericórdia, o amar o próximo, o fazer o bem, o obedecer, o rejeitar práticas condenadas por Deus, desaprovadas por Deus.
A pessoa precisa entender, e ela não pode ter vergonha. Se ela tiver vergonha do lugar que ela vai, deixa de ir, não vai mais. Ela precisa assumir quem é o seu Deus, quem é. E muitas pessoas têm vergonha. Se a pessoa tem vergonha, saia do lugar que tu tenha vergonha. Abandone a prática que você tem vergonha. Nós cristãos não podemos ter vergonha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos ter vergonha do nosso Deus. E também não podemos envergonhá-lo. Quando uma pessoa se diz de Cristo e segue práticas idólatras, e segue práticas ocultistas, e segue práticas supersticiosas, ela está envergonhando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus não tem nada a ver com a idolatria, Jesus não tem nada a ver com o ocultismo, Jesus não tem nada a ver com a superstição, com práticas que nasceram nas trevas. Quando uma denominação religiosa que se diz cristã começa a adotar, a colocar práticas que nasceram nas trevas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está envergonhando o Senhor Jesus Cristo. Quantas práticas que nasceram nas trevas foram introduzidas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo por várias denominações religiosas citadas cristãs. E pessoas seguem, muitos têm até orgulho desta prática. E se você falar alguma coisa, você é um intolerante religioso, você é um endemoniado, você é um recalcado, você é um desviado, desigrejado, não é assim? A religião, se você falar algo contra ela, ela vai te apedrejar. A pessoa religiosa, se você falar algo contra a doutrina dela, a prática dela, ela vai te apedrejar, ela vai te massacrar. Todo religioso, na grande maioria, não digo todos, são idólatras à sua religião, aonde muitos chegam a dizer: só a minha religião salva, só a minha religião tem isso, só a minha religião tem aquilo, só a minha religião tem doutrina. E se você olhar para a doutrina deles, são costumes, observâncias da antiga aliança, do Antigo Testamento, porque muitas denominações religiosas, se você não seguir as tais doutrinas deles, você não vai ser salvo, porque eles não creem que Jesus é o único Salvador. Como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Amados, por isso é preciso examinar as Escrituras. Como o Senhor Jesus Cristo disse: errais em não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos. Que Deus venha salvar os perdidos.
curar os enfermos, que Deus venha abençoar a todos que estão orando, clamando e buscando a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem e proteção contra todo tipo de mal. Que Deus venha queimar e destruir todas as obras do diabo, todas as obras do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção, a proteção e os livramentos de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus.